Aqui vai ser uma conversa, tá, pessoal? Vou falar mais um pouquinho disso aqui, mas bem-vindos. E vamos lá. Vocês estão... A tela tá ok, né, Nunes? Tá, ok? então já. Tá bom. Tá, então vamos lá. A gente vai conversar, né, aqui. Então eu quero deixar já de antemão, assim, avisado para vocês. Vocês não precisam aguardar o final da minha fala para fazer perguntas, tá? Vocês podem a qualquer momento abrir aí o microfone e fazer uma pergunta enquanto eu estou falando, ou então acenar aí com a mãozinha. O Bruno e o Nunes, ao verem a mãozinha, me sinalizam também, e vocês podem perguntar, ou pelo chat, né, que o Bruno e o Nunes também vão estar acompanhando, tá? Então, na verdade, eu gostaria de não ficar aqui falando sozinha por meia hora, mas que vocês participassem. Eu gosto muito dessa dinâmica. Tá? Pode deixar que eu vou participar, né? Você vai, né? Não tem dúvida. E aqui, pessoal, talvez não seja a expectativa de vocês, tá? Mas já alinhando, eu vou falar de origens, tá? Do método Kanban. Eu quero voltar, assim, um pouquinho essa fala, assim, eu não vou focar em práticas, tá? Eu não vou falar aqui em detalhes de limite de WIP, enfim, de outras práticas realmente do método Kanban, tá? Eu quero falar de origem, né? Eu quero falar das motivações do David, né? O que levaram ele... Oi? Eu acho que é só, tá aberto o microfone. Vou pedir só para vocês, quando vocês não estiverem falando, deixar o microfone mutado, tá? Enfim, então, a gente entender o que levou o David a trazer, né, os conceitos do Lean TPS, né, do Kanban, para a área de tecnologia. Né? Eu acredito que é extremamente importante a gente entender essas origens, né, e não a gente, uma vez que a gente entra em contato com o método, e simplesmente para as práticas sem entender esse histórico, né. Eu acredito nisso, independente de método, framework. Eu acho sempre muito importante a gente ter esse entendimento, beleza? Então é isso que a gente vai ver aqui hoje. Bem, falar um pouquinho de mim, né? Assim, tem pouquinhas carinhas aí que eu conheço, então se vocês me conhecerem um pouquinho... eu sou paulistana, eu nasci em São Paulo, mas eu saí de São Paulo nova, saí de São Paulo com 15 anos e moro no Nordeste desde então. Então, eu me considero já mais nordestina do que paulistana. Meu pai é português, a mãe é paraibana, por isso que eu vim parar aqui. E eu moro em Recife desde 2001. Então, toda a minha carreira profissional e a minha formação foi toda aqui no Nordeste, e principalmente em Recife. Tenho 2 filhos, já grandes. Eu sou alucinada por livros, né? Eu leio muito, né? Quem me segue no Instagram acompanha isso, então não só livros técnicos como romance, literatura russa. Eu realmente, assim, é um hábito diário, eu gosto bastante. A minha formação é Ciências da Computação, né? Trabalho atualmente na Accenture Solutions IQ, com o Bruno e o Nunes, e eu sou professora também. Eu sou professora há quase 15 anos. Né? Eu dou aulas em pós-graduação de algumas faculdades. Tá? Dentre as disciplinas que eu sempre abordo, Kanban, com certeza, é sempre uma delas. Né? Desde 2010, na verdade, eu vou falar para vocês como foi que eu conheci o método. Bem, também sou trainer de Inception, também junto com o Nunes, PBB, também com o Nunes, né? A gente está aí de mãos dadas em muitas iniciativas. Sou KMP 1 e 2, né? Fiz os 2 treinamentos com Yoshima na Supercom, e fiz recentemente o Fit for Purpose também, que aí tem essa nova credencial aí que a Kanban University lançou semana retrasada, se eu não me engano, que é o Customer Experience Professional, né? São para as pessoas que fizeram esse curso aí do Fit for Purpose, que é um framework maravilhoso. Já deixo aí a dica para vocês procurarem conhecer também, tá bom? Bem, essa sou eu, um pouco, né, de mim, uma parte da Andrea.
Aí, antes da gente falar do método, eu gosto sempre de contar a minha história, como eu entrei em contato, né, com o David. Eu conheci o David Anderson antes dele lançar o livro, pessoal. Então, eu conheci Kanban antes mesmo do livro, o primeiro livro dele ser lançado no mercado, né? E aí, como foi isso, né? Eu trabalhava numa empresa aqui em Recife, um instituto de inovação bem conhecido, o César, Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. Foi uma empresa que eu trabalhei mais tempo, trabalhei 10 anos lá. E o César, eu acho que até hoje, na verdade, ele tem essa iniciativa, uma iniciativa que chama Recife Summer School, né? Então, no início do ano, eles procuravam trazer pessoas que estavam inovando, né, com assim, novas ideias, tanto em termos de processo, tecnologia. Então eles buscavam pessoas tanto a nível nacional como fora do país também. E em 2009 o David Anderson veio aqui para Recife e o nome do curso era Design of Software Management. Né? Então veio David Anderson de paraquedas aqui em Recife, ninguém conhecia ele na época, né, com esse nome de treinamento. E aí, o que foi que aconteceu, né? Poucas pessoas se inscreveram para o treinamento deles, já que era um treinamento de 2 dias. Então, o César escolheu algumas pessoas, né, alguns funcionários na época, né, perguntaram, convidaram a participar do treinamento dele, e eu fui uma dessas pessoas, né? E, enfim, fiz esses 2 dias de treinamento com ele, fiquei enlouquecida, assim, com tudo que ele colocou lá, né? A sensação que eu tive na época foi, putz, assim, todos os problemas que eu tenho, tem um caminho para resolver, né? Eu trabalhava muito forte com o CNMI na época, né? Então, processos bem pesados. Então, para mim, realmente foi assim, um divisor de águas. E aí, isso foi em 2009. Em 2010, aí sim, eu fui fazer o treinamento esse de Kanban com ele em São Paulo. E o que foi que aconteceu nesse treinamento, né? Eu cheguei lá, o David estava com o livro, né? O livro dele, em inglês, obviamente, e ele estava com uma versão do livro em alemão, né? Levou lá algumas cópias para mostrar para gente. E eu, do nada, gente, assim, eu perguntei para o David, você tem interesse em traduzir o livro para o português? Eu nunca tinha feito tradução na minha vida, né? Eu não sei por que eu tive essa ideia, mas assim, eu perguntei para ele. Aí ele, legal, topo, né? Vamos fazer. Aí, beleza, né? Me comprometi, comecei a tradução, eu e um outro rapaz que estava no treinamento, mas aí o rapaz abandonou o barco, acho que uns 2 meses depois. E eu fiz esse trabalho durante um ano de tradução do livro, porque eu realmente, assim, eu fiquei muito empolgada, né, com tudo que ele colocava no treinamento, e fiquei realmente com muita vontade de traduzir. O livro foi lançado em 2011, né, e de lá até hoje eu continuo realmente, assim, estudando muito, né, realmente tenho um contato aí forte com David Anderson. Sempre utilizo em todas as empresas que eu participei, né, ainda em 2011, 2011 foi o ano que aconteceu tudo, assim, foi a tradução do livro, o David me convidou, eu e esse rapaz que está comigo nessa foto, é o Felipe Furtado, que trabalhava comigo no César, a gente fez uma apresentação no Lean Software Systems Conference, que o evento nem existe mais com esse nome, foi em Long Beach na época, foi quando eu conheci o Alisson Vale, o Rodrigo Yoshima, eles estavam lá também, e a gente foi falar de Kanban aplicado para desenvolvimento de software, né? Porque até hoje, assim, tem pessoas que escutam o método Kanban e acreditam que ele pode ser utilizado apenas no contexto de manutenção, de sustentação, e não, né? Ele enfim, além de poder ser utilizado fora de times, né? Ele é um método a nível organizacional também, e quando a gente fala de times, desenvolvimento super se encaixa, né? Então, em 2011, a gente já teve essa experiência e apresentou lá no LSSC. E em 2011 também eu tive a oportunidade de co-facilitar um treinamento com o David lá em Lisboa, onde a gente lançou um livro também. Eu brinco que foi um fiasco, porque os portugueses, eles falam muito bem inglês, né? E eles não, assim, não gostam de livros traduzidos para o português brasileiro, né? Eu não sabia disso, enfim, mas a gente fez o lançamento lá em Lisboa. E é isso, tá? Essa é a minha história com o método Kanban, né? Realmente, assim, não foi algo que eu procurei na época, né? Assim, caí realmente de paraquedas no treinamento dele, mas desde então, realmente, eu sou
entusiasta do método, beleza? Lembrando, mais uma vez, que vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Vamos lá. Então, para começar, eu queria só aqui entender de quem está aqui um conhecimento de vocês em relação ao método. Vocês conhecem o Mentimeter? Vocês podem acessá-lo por esse site, menti.com, e aí ele vai pedir um número, vocês digitam esse número que está aí, Bruno, se você puder colocar no chat para mim, por favor, ou vocês acessam diretamente aqui por esse QR Code, tá? Deixa eu dar um tempinho para vocês entrarem, mas vocês não devem ver nada por enquanto, porque eu não dei o start lá no Mentimeter, eu vou dar agora. Deixa eu fazer isso. Vocês devem ver... Ah, já estão vendo. Beleza. Qual o seu conhecimento do método Kanban? Seis pessoas responderam. Deixa eu mostrar aqui a telinha para vocês. Um minutinho. Responder aqui também. Responde nós. Responde também. Vocês veem a minha telinha do resultado do Mentimeter? Beleza. 9 pessoas. Tá aí bem equilibrado, né? Que conhece, mas nunca usou, e conhece e já usou. Legal. Tá? 50-50. Dá mais uns 10 segundinhos aí para ver se alguém mais responde. Estamos no total aqui de 26. Bem equilibrado. Oi, Bruno. Estamos no total de 26 pessoas. Não sei se todo mundo vai acessar aí, mas metade já foi. Legal. Bem, tá bem equilibrado. Joia. Queria ter uma ideia aqui disso. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Voltou no PPT? Voltou. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou ficar um bom tempo aqui nesses slides com esses 2 bullets, tá? Quais foram, né, as principais motivações do David Anderson, tá? Essas 2 motivações, elas estão bem detalhadas no livro dele, né? Ele dedica os capítulos iniciais para abordar isso aqui. Então, ele sempre, assim, ele conta, né, que durante a carreira profissional dele, né, não sempre, né, mas muitas vezes ele foi chamado para entrar em equipes, né, para liderar times que estavam com algum problema, né, e ele era chamado para tentar resolver esse problema, né, então dificilmente ele pegava um time do zero, né, que estava começando a trabalhar juntos pela primeira vez. Ele já pegava um time que estava em andamento e que estava com problemas ou de entrega, ou de qualidade, enfim, vários tipos de problemas. E ele sempre se questionava, eu vou começar aqui pelo segundo bullet, tá? Ele sempre se questionava o seguinte, né? Poxa, como é que eu vou entrar num time, né, que já está funcionando, né, que está com problemas, né? Aí eu entro, né, uma pessoa, enfim, de fora, que não tem de primeira, né, o contexto do que está acontecendo, e eu vou entrar lá e sugerir mudanças, né? Então, ele sempre se questionava isso por quê, né? Ele, poxa, será que não, como é que eu poderia fazer isso de maneira a não ter uma resistência tão grande do time, né? Ele queria fugir das propostas silver bullet, né? Balas de prata, né? Então, ele queria poder sugerir mudanças de maneira evolutiva, aos poucos, né? E não chegar num time, ó, tá tudo errado aqui, vamos usar agora esse framework que tudo vai funcionar, né? Ele tentou isso, né, várias vezes, e ele falhava recorrentemente, né? Então foi algo que ficou assim muitos anos, né, na mente dele, esse problema. Então, como é que eu diminuo a resistência à mudança, né? Então, uma coisa que ele pensava era, times e projetos são
completamente diferentes um dos outros, né? Mesmo quando a gente fala de times que trabalham em indústrias similares ou times que usam o mesmo framework, por exemplo, de agilidade, ou times de tamanhos similares, não importa, né? A partir do momento que você coloca um conjunto diferente de pessoas para trabalhar em conjunto para o desenvolvimento de um projeto ou produto, é uma experiência diferente, né? Então, o que ele imaginava é a solução, né, para esse desafio, seja ela qual for, precisa ser algo iterativo e algo evolutivo, né? Eu vou aos poucos experimentando, né, vendo se aquelas melhorias que eu estou sugerindo estão trazendo impacto para o time ou não, e eu vou direcionando de acordo com esses resultados, né? Então, esse foi um dos pontos uma das motivações dele, né? E que, assim, para quem conhece um pouco da proposta do Kanban, eu acho que eu vi isso aqui faz todo sentido, né? Putz, agora eu entendo, né? Por que a abordagem, né, do Kanban é tão diferente quando a gente compara com outros frameworks, né? Esse aqui foi um dos motivos, assim, foi o que brilhou meus olhos na época, né? Eu também me questionava muito isso, né? Poxa, a gente tem um time, bem ou mal, né? Beleza, tá com alguns problemas, mas como é que a gente chega e propõe algo, assim, para eles trabalharem de uma maneira completamente diferente, papéis diferentes, né, com cerimônias diferentes do que eles não estão acostumados a fazer, e fazer tudo isso de uma única vez, né? Então, para mim, fez muito sentido essa abordagem evolutiva. A gente vai falar ainda mais um pouquinho sobre ela nos próximos slides, tá? Então, essa foi uma das principais motivações, e uma outra que sempre incomodou muito ele, e é uma realidade, infelizmente, né, para vocês aí que estão no call e que são da área de tecnologia, vão se identificar com isso, né? Ele sempre se questionou por que na nossa área, né, a gente está sempre trabalhando, a gente está sempre com sobrecarga de trabalho, né? Principalmente quando a gente fala de desenvolvedores, de engenheiros de software, né? A gente está sempre trabalhando muito, a gente está sempre fazendo hora extra, né? Tem sempre muita coisa para fazer, né? Demandas não param de chegar, demandas de vários... a gente tem vários inputs de demanda, né? E ele já via isso desde os anos, né, ele fala isso desde o final dos anos 90, ele já via isso como um grande problema, né? Assim, problema para o dia a dia das pessoas, né? Problema, assim, causavam problemas pessoais, né? Problemas, enfim, mentais, inclusive, né? Sobrecarga de trabalho. E isso aqui também, mais uma vez, para quem conhece Kanban, né, quando a gente fala de limitar o trabalho em andamento, está relacionado a isso daqui, tá? Então, o mecanismo de limitar o IP é uma tentativa de resolver esse problema, né? Então, vamos priorizar melhor as demandas, vamos limitar a quantidade de trabalho que entra no sistema, para a gente focar em resolver, né, em desenvolver aqueles, eu vou chamar de itens de trabalho para generalizar, tá? Aí pode ser história, pode ser melhoria, pode ser bug, vou chamar tudo de itens de trabalho, porque aí fica bem genérico, né? Mas vamos organizar o trabalho, né? E não simplesmente estar recebendo tudo que chega de demanda, né? Então, há uma preocupação muito forte, tá? É algo que sempre aparece na fala do David, nas palestras, desde o lançamento do livro até hoje, é algo que ele sempre fala, né? Essa busca por ritmo sustentável da sobrecarga, com alívio, né, da sobrecarga de trabalho. E essas duas motivações pessoais, elas estão muito alinhadas com os conceitos de Lean. Tá? Então, enfim, assim, aí eu vou aproveitar para também abordar um assunto, né? Acho que tem muita confusão no mercado também, a gente fala de ágil, de Lean, Kanban. Kanban, os fundamentos do Kanban são pautados no mindset Lean, tá? Que surgiu lá no Toyota Product System e na indústria automobilística, né? Inclusive, assim, uma resistência muito grande que houve no mercado quando o David trouxe os conceitos de Kanban para a indústria de TI, foi justamente porque foi algo que veio lá da indústria automobilística, então as pessoas questionavam muito, né? Como é que um método que é usado
na indústria automobilística pode ser utilizado na indústria do conhecimento, né? Mas quem deu oportunidade, né, que lê o livro e que vem acompanhando desde então, percebe que foram realizadas, né, obviamente, alterações, né, adaptações dos conceitos da indústria automobilística para a gente conseguir utilizar na indústria de tecnologia, tá bom? Então, quando a gente fala de Kanban, a gente está falando de Lean, a gente não está falando de agilidade. Agora, obviamente, as coisas se confundem em alguns pontos, né? Porque alguns pontos do Mindset Lean, eles também são muito abordados no, vou chamar aqui de Mindset ágil, né? Como, por exemplo, melhoria contínua, colaboração, né? Então, sim, eles se confundem em alguns momentos, mas o Kanban é baseado no Mindset Lean. Beleza? Alguma dúvida, alguma fala até agora? Perfeito, bem explicadinho, tá 100%. Vamos lá, então. Aí, agora, mais uma vez, o Mentimeter. Vamos lá, o mesmo código. Vou fazer uma segunda pergunta aqui para vocês. Aí seria legal que mais pessoas participassem. Se alguém tiver dificuldade em acessar, não estiver conseguindo, pode pedir ajuda para a gente no chat. Próxima pergunta é o seguinte. Deixa eu startar aqui. Vocês devem ver daqui a pouquinho. O que é para vocês, qual é para vocês a diferença entre Kanban, sistema Kanban e método Kanban? Se tem alguma diferença, se não tem. Fiquem bem tranquilos aí para responder. Andrés, pode mostrar novamente o QR Code? Apareceu o anterior para mim. Posso. Por favor. Agora é o mesmo, tá? Mas deixa eu... Só dar um refresh aí no teu browser. Aparece aí, um íconezinho também para você ir para o próximo slide, ver se está aparecendo para você. Verdade. Desculpa aí. Obrigado. Foi? Não tem problema. Eu vou esperar um pouquinho vocês responderem antes de compartilhar, tá? As respostas. Deixa eu ver aqui quantas pessoas já responderam. Kanban, sistema Kanban e método Kanban. Estou vendo se chegaram duas respostas. 3. De cada vez, pessoal. Sem pressa. Daniel, sentimos a sua falta num evento anterior, hein, cara? Ah, a Daniel tá aí, né? Perdeu a estrelinha de presença em todos os eventos. Me colocaram de suporte, pô. Mas hoje ele tá aqui. Hoje ele tá aqui, é o que importa. Bem-vindo, Daniel. Vamos lá, pessoal. Deixa eu dar mais 15 segundos aqui. Opa, tá vindo mais. Bem, deixa eu mostrar aqui. Fê, tem método, é o framework ágil, Kanban é o quadro visual, aí
board, eu acho que a pessoa que fala que o Kanban é um board, que o sistema Kanban é um sistema usado pela Toyota, e o método Kanban é um método usado para projetos. Acredito que a diferença do sistema Kanban é a apresentação do quadro de acompanhamento e o método é como utilizá-lo, beleza. Cartão, esse STP é o quê? Quem escreveu aí? Acho que é sistema Toyota de produção, será? É esse? Sim, falou que sim. Ah, legal. Ok, Kanban é cartão, o Kanban, método criado pelo David Jones voltado para TI. Beleza. Deixa eu voltar aqui para... Vamos ver aqui a diferença. Tem diferença, tá? Essas 3 palavrinhas. Então, o Kanban com K minúsculo, né? Kanban com K minúsculo é um token, tá? É uma representação visual. Né? Essa foto aí é uma referência a uma outra história também que o David conta no livro dele, que ele disse que foi quando ele teve um insight, né, de trazer os conceitos de Kanban para a área de tecnologia. Aconteceu quando? Ele falou que ele estava visitando, ele foi visitar, a esposa dele é japonesa, eles foram visitar um dos parques no Japão, na época em que as cerejeiras florescem, né? Isso é um evento no Japão, os parques ficam lotados. E aí estava ele, a esposa e 2 filhas, uma de colo e uma pequenininha. Então ele falou que quando ele entrou no parque, veio um rapaz entregar esses cartõezinhos para ele. Cartão idêntico a esse que está aqui nessa foto, né? Aí ele entregou um cartão para ele, um cartão para a esposa, um cartão para a filha pequena, que olhou para o bebê assim, pensando se entregava ou não, entregou também, entregou 4 cartões para o David. Gente, talvez vocês escutem aqui umas pessoas enlouquecidas gritando gol, tá tendo jogo de futebol em Recife agora. Não sei se vocês ouviram agora, gente, começa a gritar gol, ouviram? Nas varandas dos prédios, é uma loucura. Mas enfim, nem sei quem é que tá jogando, mas tá rolando algum jogo agora. Enfim, então ele recebeu 4 cartões. Ele não sabia o que era isso. Botou no bolso, beleza, ficou o dia todo lá no parque. E aí, quando ele saiu do parque, ele passou por um guichê, onde ele teve que devolver esses cartões. E nesse dia ele não entendeu para que funcionavam esses cartões, né? Se era algum esquema de segurança, enfim, ele não entendeu. E depois ele foi pesquisar e aí ele descobriu que era um mecanismo para limitar a quantidade de pessoas no parque. Né? Então, vamos lá, o parque tinha um limite de, sei lá, 500 pessoas. Então, no início do dia, eles tinham 500 cartões, as pessoas iam chegando, eles iam distribuindo. Quando acabavam os 500 cartões, ninguém mais entrava. Só entrava a partir do momento que pessoas fossem saindo do parque. Né? E aí foi quando, né, ele pensou, poxa, podia usar um mecanismo parecido com esse, né, usar um Kanban virtual que representasse justamente os itens de trabalho. Né? Então, a ideia é você concretizar, né, você visualizar num quadro Kanban o que a gente chama de trabalho de conhecimento, né, que é um trabalho invisível, né, a gente representar isso visualmente a partir dos Kanbans, né, que a gente usa os post-its. Né, e o limite de WIP é justamente para esse mecanismo de limitar a quantidade de trabalho em andamento no sistema, seja ele qual for. Né? Numa equipe que trabalha, por exemplo, no desenvolvimento de software, o sistema é a entrada, as etapas do fluxo de trabalho e a saída. Né? Então, os limites de trabalho em andamento nas colunas é para limitar a quantidade de trabalho realizado pelo time. Tá? Então, daí que veio o insight. Então, o Kanban, o K minúsculo, ele é a representação visual, tá? A gente usa também a palavra Kanban para o quadro, né? Então, muita gente, assim, você está conversando com uma pessoa e fala, eu uso Kanban no meu projeto. Aí você conversa mais um pouquinho, você percebe que a pessoa usa um quadro, né? Um quadro visual. Então, por exemplo, se você está usando Scrum,
e você, né, obviamente você usa um quadro físico ou eletrônico, você pode chamar aquele quadro de Kanban, né, independente do framework que você está utilizando, porque, mais uma vez, é uma representação visual, né? O que estou querendo dizer com isso? Você simplesmente usar um quadro não significa que você está usando o método Kanban, tá? Agora, para você dizer que você usa o método Kanban, você precisa utilizar uma representação gráfica, você precisa utilizar uma gestão visual, você precisa utilizar o quadro. Entendem? Tá? Então, um quadro não significa método Kanban, mas o método Kanban você faz a gestão visual via o quadro físico ou eletrônico. Tá? Então, Kanban é representação visual, gestão visual. Beleza? Então, esse é o K minúsculo. Que é um sistema Kanban. Aí teve pelo menos uma pessoa aí que respondeu direitinho, né? O sistema Kanban é um sistema puxado de trabalho. Isso vem diretamente dos conceitos do Lean, né? Aí aqui eu trouxe, vou mostrar um vídeo bem curtinho para vocês entenderem a diferença de trabalho, assim, primeiro para vocês verem o que é trabalho empurrado, que aí vocês vão entender o que é um trabalho puxado. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Deixa eu parar aqui o compartilhamento, só um pouquinho. Eu achei que eu tinha deixado a aba aqui aberta, mas não deixei. Ops. Compartilhar com o som. Aqui. Quase. Aí vocês me dão um feedback se vocês estão ouvindo o som, tá? Talvez alguns de vocês conheçam esse vídeo. Quando eu coloquei ele em tela cheia, ele não está aparecendo aqui para mim para compartilhar. Deixa eu... Acho que vai ter que compartilhar o background, não, Dan? A tela toda. O desktop. Eu não sei. Eu vou compartilhar sem colocar a tela cheia mesmo. Não tem problema. Não, com som, mas sem colocar a tela cheia. Acho que vai. Vídeo da Lúcia? É ele mesmo. Vocês estão vendo a janelinha do YouTube? Uhum. Pronto, então aí só me... E aí, alguém se identificou com isso daí? Dia a dia do trabalho ou não? Ninguém se identificou? Certeza. Se ninguém nunca viveu isso, não viveu nesse planeta. E aí, pessoal? Deixa eu botar aqui. Vocês conheceram esse vídeo? Daí... Sem contar a galera da Oi aí, que já viu esse vídeo nos nossos treinamentos. O pessoal tá tímido. Os nossos estão aí. Dá um feedback se vocês... Já vi umas 7 vezes. A Duda, você não conta. A Duda não aguenta mais. A Duda trabalha com a gente, pessoal. O Itamar ia falar aí, né? Eu ia dizer que esse eu não assisti, mas eu me lembrei daquele do Charlie Chaplin lá, né? Lembra demais. É da mesma época, né? Mesma época, mas eu sempre dou risada, gente. É super bobinho essa partezinha do filme, mas eu não tinha visto colorido, só tinha visto preto. Isso foi a dica de um aluno meu, que falou, Dé, já tem uma versão bem bonita, colorida. Aí eu comecei a usar essa. Então, aqui, a gente super se identifica, né, com essa situação, o dia a dia do trabalho da gente, quem nunca, né, se sentiu assim. A gente vive, mas não se identifica. A gente não quer. Mal dando conta, né, enfim, a gente está ali tentando finalizar um trabalho, aí vem chegando outros, né, a questão que elas escondem, né, o trabalho que elas não conseguiram fazer, quando vem um líder, né, para ver o que é que tá acontecendo. Então, as pessoas não colocam, né, algumas vezes que elas estão também sobrecarregadas, né, e isso pode dar a ideia para o líder de que está tudo bem, né, e continua a mandar as demandas no mesmo ritmo, né? Então, é isso aqui que a gente quer ter um cuidado, né? Quando a gente vem
com a proposta do método Kanban. Então, é a gente trocar esse método de trabalho de sistema empurrado para um sistema puxado. Um sistema puxado é onde as pessoas vão puxando, né, literalmente, vão puxando o trabalho à medida que elas finalizam o trabalho que elas estão fazendo, né? Então, estou ali fazendo atividade, qualquer tipo de atividade, tá, pessoal? Isso aqui não é específico para desenvolvimento, enfim, para tecnologia, desenvolvimento de software, né? Então, eu estou ali envolvido em uma, ou posso até estar envolvido em mais de uma atividade, né? Mas poucas, né? Finalizo aquilo ali, uma vez que eu finalizo, aí eu vou lá da etapa anterior, puxo para a minha, né? E todas as etapas funcionam desse jeito, né? E isso tem que ser, a gente tem que criar esse processo desde o input, né? Desde a entrada no sistema. A gente pode limitar até o backlog, a quantidade, desculpa, de itens de trabalho que entram no meu backlog de tempos em tempos, né? Então, para isso acontecer, eu preciso do quê? De um esquema de priorização muito bem feito, né? Além de outros pontos, mas o esquema de priorização é bem importante. Então, quando a gente fala de sistema Kanban, tá? Quando você vê a palavra sistema Kanban, a gente está falando de um sistema puxado. Então, mais uma vez, quando a gente fala de método Kanban, o método Kanban, ele engloba essas duas coisas que a gente vê. Então, ele engloba uma gestão visual e ele engloba um sistema puxado, né? Então, mais uma vez, a gente tem um quadro de gestão visual, mas a gente tem lá as etapas do nosso fluxo de trabalho, mas a gente não trabalha com limites de WIP, a gente não está usando todo o potencial do método Kanban, tá? Vou fazer só um parênteses aqui, tá? Quando a gente começa a utilizar o método, a gente foca realmente na gestão visual. E isso até é bom, né? Porque senão a gente vai entrar numa mudança revolucionária, que não é a ideia do método. Então, beleza, a gente mapeia o fluxo de trabalho, a gente representa isso num quadro, né? A gente começa a trabalhar com aquilo ali, mas em algum momento a gente precisa sim começar a trabalhar com limites de trabalho em andamento. Tá bom? Para aí sim a gente configurar um método Kanban completo, né, de gestão visual e sistema puxado. Tá? Eu trouxe para vocês uma definição do que é o método Kanban, do livro, tá? Do David Anderson, eu gosto bastante aqui dessa definição. Então, é um método de mudança evolutiva, né? O David, quando ele lançou o livro, ele focava muito nisso, né? Um método de mudança, para te apoiar no processo de mudança evolutiva, né? Ele usa muito a palavra catalisar também, então é um método que catalisa para você processos de mudança. Hoje ele já usa muito também, é um método de gerência de projetos, tá? Mas vamos lá, método de mudança evolutiva que utiliza o sistema puxado, Kanban, né, com K minúsculo, visualização e outras ferramentas para catalisar a introdução de ideias Lean no desenvolvimento de tecnologia e operações de TI, né? E hoje a gente já vê a utilização de Kanban assim, muito mais ampla, né? Não só apenas para TI. O processo é evolutivo e incremental. Né? Kanban permite alcançar o aperfeiçoamento do processo específico ao contexto, né? Então isso aqui está linkado lá com a primeira motivação que eu expliquei para vocês. Com o mínimo de resistência à mudança, mantendo um ritmo sustentável para os trabalhadores envolvidos. Né? Então, essa frase aqui, ela resume tudo que eu acabei de falar, né? Aquelas duas motivações principais, né? De melhoria adaptada ao contexto, de foco num ritmo sustentável para quem está envolvido lá no desenvolvimento, a questão da gestão visual, está aqui em visualização, sistema puxado, então eu gosto bastante dessa definição justamente porque ela consolida todos esses pontos, né? Então ficou bem interessante. Bem, aí falando um pouquinho mais, deixa eu ver aqui só o que foi que eu lembrar aqui foi que eu coloquei. Falando um pouquinho mais do que é mudança evolucionária, né? Talvez alguns de vocês não seja o primeiro contato aí com esse conceito. Mudança evolucionária, pessoal, que é a proposta do método, a ideia é a gente
se adaptando, né, nos adaptando, a partir do momento que a gente vai entendendo o nosso contexto e entendendo o ambiente no qual a gente está inserido. Né? Então, para quem aí já teve, né, tem uma parte aí de vocês que disseram que já utilizaram o método Kanban, provavelmente vocês já tiveram essa experiência, assim, né? Quando a gente mapeia um fluxo de trabalho num quadro, né? A gente só nesse processo de tentar colocar num quadro físico ou eletrônico o método de trabalho que o time está utilizando, a gente já começa a perceber melhorias, né? É tanto que é uma pergunta muito comum das pessoas, mas eu coloco o método do jeito que a gente faz hoje ou eu coloco o método do jeito que eu gostaria que ele fosse? Então, assim, as pessoas já sabem, né, o que muitos dos pontos que precisam de melhoria, as pessoas já têm conhecimento. Né? Mas aí a gente fala, né, a orientação é sempre, não, vamos colocar do jeito que é hoje, né, para todo mundo ter a visibilidade, essa visibilidade ser comum para todas as pessoas do time, e aí sim a gente começa a melhorar. Né? E essa mudança evolucionária, ela pode ser sugerida por qualquer pessoa, né, do time ou da organização, se ele estivesse sendo utilizado a nível organizacional. Né? Não é que uma pessoa ou a liderança seja responsável por essas mudanças. A partir do momento que todas as pessoas envolvidas entendem o sistema, qualquer um pode sugerir mudança. E esse é um dos mecanismos onde emerge colaboração, né, engajamento. Né? Então, a utilização de alguns mecanismos do Kanban, a gente fala que ele colabora para alguns comportamentos emergirem. Né? Então, colaboração é um deles. Então, realmente, assim, ao invés de a gente estar focado, não, a gente precisa colaborar, a gente cria mecanismos para que as pessoas sintam vontade de colaborar umas com as outras, né? E o fluxo de trabalho ser visível para todo mundo é um dos pontos que esse comportamento de colaboração emerge. Então, mudança evolucionária é isso, pouco a pouco, mudanças pequenas, né? Então a gente muda, ver o impacto dessa mudança, se foi positivo ou não, enfim, e vai nesse processo de experimentação. Uma mudança revolucionária é uma mudança onde a gente faz muitas mudanças ou muitas melhorias de uma única vez. Né? Então, isso acontece recorrentemente quando a gente vai implantar frameworks, né, que prescrevem papéis, que prescrevem cerimônias, que prescrevem artefatos, né? Por mais simples, tá, que esses frameworks sejam, são muitas mudanças de uma única vez, tá? Mesmo se que a gente faça treinamento, enfim, principalmente quando a gente fala de papéis, né, é algo que mexe muito com as pessoas, tá? Eu não estou falando aqui, pessoal, que mudança revolucionária é sempre ruim, tá? O que eu estou querendo dizer é que mudança revolucionária, ela exige uma maturidade maior, né? E infelizmente não é esse o contexto onde as mudanças revolucionárias acontecem, né? Então precisa de uma maturidade, de uma robustez, né, da organização ou do time para dar conta dessa mudança, né? Porque vem tudo de uma única vez. Aí tem um gráfico aqui que eu falo um pouquinho mais disso. O que acontece? Numa mudança revolucionária, né, se o time está aqui numa performance, enfim, Y aqui nesse eixo vertical, a partir do momento que a gente implanta uma mudança revolucionária, o que acontece é que a performance desse time, ela reduz consideravelmente, tá? E depois de um certo tempo, sim, ela vai aumentando, né, desde que essa mudança seja realizada com sucesso, né? Então, isso aqui é um caso de beleza, a gente fez a mudança revolucionária, teve um impacto inicial, mas a gente conseguiu reverter e hoje a performance do time é bem melhor. Então, isso pode acontecer, não é por isso que eu estou falando que a mudança revolucionária não é necessariamente ruim, tá? Mas numa mudança evolucionária, isso vai acontecendo aos poucos, né? Então, essa linhazinha verde aqui é um exemplo de comportamento de mudanças evolucionárias, né? Então, sempre a performance do time baixa um pouquinho também, mas ela baixa muito menos do que quando a gente aplica uma mudança revolucionária. E a retomada também é mais rápida, né? E a chance de sucesso também aqui é maior, porque a gente está ouvindo o time, porque a gente está levando em consideração
o contexto do time, os desafios do time, né, o contexto do cliente, o contexto da organização na qual esse time está inserido. Então, a chance de sucesso realmente é maior. Beleza? Faz sentido para vocês? Eu gosto demais dessa frase aqui também, né? Comece com o que você tem hoje, né? Então, como eu falei anteriormente, isso aqui foi uma das coisas que, nossa, me chamou muita atenção, né? Quando eu conheci o método, né? Então, aquela ideia de, ó, tudo que você está fazendo agora está errado e vamos fazer de outro jeito, né? É muito ruim, né? Assim, nós seres humanos, a gente já tem uma resistência natural à mudança, né? Vocês podem fazer aí uma autoavaliação. Qualquer pequena mudança, a gente tem uma resistência, né? A gente pode se recuperar rápido da resistência, mas no primeiro momento a gente tem, né? Eu estou dando um exemplo. Atualmente, a gente usa lá na Accenture o Teams, né, como ferramenta de videoconferência. E o Teams está correndo atrás do prejuízo, né? Assim, são funcionalidades que ele ainda não tem, né, que o Zoom tem, por exemplo, e o Teams está correndo atrás. Então, o que está acontecendo? Ele vem sendo atualizado constantemente, né? E recentemente ele teve uma alteração que ele mudou os botões de lugar, ele mudou onde é que é apresentado, né, Bruno Nunes, onde é que fica a visualização das pessoas que estão falando, enfim, fez várias mudanças. Sei que os primeiros dias a gente só fazia reclamar. Falei, cara, eu não sei como é que eu compartilho mais os arquivos, eu não estou achando o botão, eu queria compartilhar, eu saía da reunião. Enfim, tem, né, aquela resistência inicial, por mais que aquelas mudanças sejam positivas, né, porque a gente fica, pô, o Teams está ruim, né? O Teams não faz breakout de sala, o Teams é ruim de compartilhamento de arquivo. Então, a gente, mesmo quando a gente quer a mudança, quando a mudança chega, a gente tem uma resistência, tem a resistência inicial, né? Então, essa ideia de comece com o que você tem hoje, eu acho super poderosa, né? Não vamos mudar nada inicialmente, vamos primeiramente fazer com que todos entendam o que está acontecendo, né? Quantas vezes a gente está em contexto, talvez vocês estejam nesse contexto atualmente, a gente está ali num time, né? Eu entendo as minhas responsabilidades, talvez entenda a responsabilidade de um ou outro, mas eu não tenho a visão de todo o fluxo, né? Eu não entendo como é que as demandas chegam, eu não entendo quais são as expectativas do meu cliente, eu não sei qual é o objetivo final do desenvolvimento daquele produto, né? Então, só da gente visualizar, né, todos esses pontos que eu acabei de falar para vocês, isso aí já traz muito ganho, né, da gente compartilhar esse conhecimento com todo mundo, né? E sim, a partir daí, como eu falei, colaborativamente a gente começar a melhorar, né? Então, comece com o que você tem hoje. Para a gente finalizar, deixa eu ver aqui, tá no tempo ainda, né, Nunes? Não, vai tranquilo. Tá, eu quero falar de duas práticas do Kanban, tá? Eu escolhi duas para a gente falar hoje. O método tem 6 práticas, tá? Visualização, torne as políticas explícitas, limite de WIP, gerencie o fluxo, loops de feedback e o melhore colaborativamente, evolua experimentalmente. Eu quero falar um pouquinho das duas primeiras, né? Todas elas são importantes, mas eu considero essas duas primeiras assim como as iniciais, né? Quando a gente quer começar a usar o método Kanban, a gente, assim, invariavelmente vai começar por elas, principalmente visualização, né? Então, vamos lá. Aqui, esse painel de carro, né? Quais são as informações que um painel de carro mostra pra gente? Pergunta para vocês, gente, não é retórica, não. Velocímetro, né? Velocidade, de combustível, rotação do motor. Exato. Então, assim, é um consolidado, né? Você olha para isso, você tem várias informações, né? Beleza. Aqui nessa imagem da esquerda, considerando, tá, que eles não há um uso aí de ferramenta eletrônica para acompanhamento do trabalho. Você olha aí para essa imagem, nesse escritório. O que as pessoas estão fazendo? O que elas estão trabalhando? Não dá para saber. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Do lado direito, tem uma imagenzinha aí de um quadro. Aqui já dá para saber,
né? Desde que a gente, obviamente, esteja atualizando o quadro, né? Que é uma das falhas aí na implementação Kanban, é a gente colocar o quadro e o time não atualizar, né? Mas ali, olha, a gente tem uma visão do que está em andamento, do que está em teste, né? As cores provavelmente são tipos de trabalho diferentes, né? A gente sabe qual a quantidade de itens de trabalho, em cada uma das etapas, né? Esse quadro aí é bem simples, né? A gente pode ter inúmeras informações aí, a gente pode usar avatares para saber quem está Fazendo o quê? desenvolvendo qual atividade, né? A gente pode colocar data nesses post-its para saber, por exemplo, em qual data eles entraram na coluna de in progress, qual data eles saíram, né? Enfim, inúmeras informações. Mas o recado é que você tem uma visão, né, uma gestão visual do trabalho de conhecimento, tá? E uma visão para todo mundo, todas as pessoas do time, né? Você não tem uma liderança, uma pessoa única no time que detém o conhecimento, né? E às vezes nem detém, né, do que está acontecendo no projeto, mas sim todos, né? Então, gestão visual, em todos os aspectos, é uma ferramenta muito poderosa, gente. Assim, o que invariavelmente acontece quando a gente pega um time que já está trabalhando e a gente faz um mapeamento do fluxo, de quais atividades estão em cada fluxo, tem um monte de atividade sendo executada em paralelo, né? Entre aspas, né? Porque ninguém consegue trabalhar em várias atividades ao mesmo tempo, tá? Então, geralmente, o que acontece é isso. Aí você tem aquele susto, né? Um monte de coisa que, assim, minimamente todas as pessoas do time não tinham aquela visibilidade. E aí começa, na verdade, infelizmente, algumas dos porquês, né, de falha na utilização do método Kanban. O que acontece? A gestão visual vai colocar na tua cara os problemas, entendeu? Desde que você faça o mapeamento da maneira correta, né? Tá lá todos os problemas. Então, se você tem uma cultura, por exemplo, dentro da organização, de apontar dedo, né, de esconder problemas, as pessoas vão se incomodar tremendamente com aquilo, né? Então, vão sabotar, né? Esse método não funciona, né? Eu já vi isso algumas vezes acontecer, infelizmente, tá? Então, tem algumas fontes, né, de falhas na implementação do método que eu já mapeei aí com as experiências que eu tive, e uma delas é essa, né? Então, por isso que seria importante também a gente fazer um trabalho inicial, antes mesmo de começar a implementar o método Kanban, de education, né, com o time ou com a organização, preparar as pessoas para o que vai acontecer, né? Olha, a gente vai fazer esse mapeamento, os problemas vão aparecer e o foco da gente é resolução, né? Criar mecanismos para resolver melhoria contínua. Lembra, né? Que ele é um método que catalisa o processo de mudança. Então, ele catalisa por quê? Porque ele está ali mostrando para você todos os problemas, visualmente. Então, eu queria falar só isso aqui de gestão visual, e em relação às políticas explícitas, quero trazer para vocês aqui uma metáfora que eu gosto bastante de usar. O David costuma usar a palavra jogo, né? Chama o método Kanban de jogo colaborativo, né? Imagina você olhar o quadro Kanban como um tabuleiro, né? E eu acho essa metáfora bem, bem poderosa, e eu venho utilizando até dando exemplos de jogos mesmo. Eu gosto muito de jogos, tanto de tabuleiro como de videogame. Videogame eu já não jogo mais, mas já joguei muito. E aqui eu trouxe 2 exemplos, né? O War, todo mundo conhece, né? Por que eu gosto? Um dos motivos que eu gosto bastante dessa metáfora, né? Aí eu vou falar de uma outra fonte de falhas, tá? Quando a gente tenta utilizar o método Kanban. É justamente as regras do jogo não ficarem claras para todo mundo. E as regras do jogo são as políticas do processo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando a gente vai jogar qualquer jogo que a gente não conhece, vamos falar de jogo de tabuleiro, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente não conhece o jogo.
Como que joga? A gente pergunta, né? Porque é a regra, né? Como que joga? Ler as regras, ler as instruções ou perguntar para alguém como é que joga. Mas assim, a gente vai atrás das regras. A gente não vai conseguir jogar, isso é óbvio, né? A gente não vai conseguir jogar se a gente não entender as regras, beleza? Isso é exatamente a mesma coisa quando a gente faz um mapeamento de um fluxo de trabalho, né? Principalmente se isso não é feito em conjunto, tá? Se alguma pessoa com experiência no método Kanban no time vai lá, né, proativamente, cria o quadro, cria lá as etapas, beleza, mas as pessoas que fazem parte do time não entendem quais são as regras envolvidas ali naquele jogo, né? Não entendem como é que funciona a priorização dos itens de trabalho, não entendem quais são as regras de movimentação dos itens de trabalho no quadro, não o definition of done, né? Eu costumo dizer que cada etapa do fluxo de trabalho tem o seu definition of done, são políticas do processo. Tá? Então, se as pessoas não entendem as políticas, pessoal, se não entendem as regras, não vai ter jogo. Tá? As pessoas não vão atualizar o quadro. Né? Aí muita gente reclama, não, montei o método Kanban, né, principalmente Scrum Masters, líderes, montei, mas ninguém atualiza, se eu não vou lá atualizar, ninguém faz. Né? A sugestão que eu dou é assim, aprofunda um pouco mais, né? Por que as pessoas não estão atualizando? Será que o quadro realmente está representando o dia a dia delas? Será que o quadro está representando como o trabalho realmente funciona? Né? Será que as pessoas entendem o que elas precisam fazer? E mesmo as pessoas entendendo, pessoal, demora um tempinho, né? Porque, de maneira geral, as pessoas estão mais acostumadas a receber, né, tarefas. Né? Então, quando você coloca a pessoa num contexto, olha, está aqui o fluxo de trabalho, está aqui as tarefas, essas aqui são as regras, né? Você entendendo as regras, você pode fazer as movimentações desde que você siga as regras. As pessoas, assim, têm diferentes momentos para entender aquilo ali, né? Algumas pessoas pegam mais rápido, outras demoram mais um pouco, mas, enfim, o fato é, se as regras não forem claras, não vai rolar jogo Kanban, tá? Esse exemplo da direita, eu gosto de trazer, alguém conhece esse jogo? Aiko? Ninguém? Não. Eu zerei várias vezes esse jogo com os meus filhos. Esse jogo é da Sony, é maravilhoso, tá? Conheço também, não. Não, ele é muito bom, muito bom. Mas ele já foi lançado, já faz um certo tempo, né? Como eu falei, já faz um tempinho que eu não jogo, mas eu descrevendo como é o jogo, vocês provavelmente vão conhecer jogos que têm uma mecânica similar. O que acontece com esse jogo? Esses dois personagens, eles só avançam no jogo se eles colaborarem. Os dois têm habilidades diferentes, né? Então, a cada nível do jogo, eles passam pelos desafios usando cada um as suas habilidades, né? Se eles não conseguem avançar, mais uma vez, se os dois não trabalharem juntos. Então, tem partes que só o menininho consegue passar, tem partes que só a menina, né? Então, por que eu gosto de trazer esse jogo para cá? Porque a ideia do jogo colaborativo, né? Porque o War é um jogo competitivo, né? Então, o Kanban não é isso aqui, né? Isso aqui eu trouxe para explicar a questão das regras, né, do jogo, mas o Kanban é um jogo colaborativo, né? Então, a ideia é que as pessoas, mais uma vez, quando elas entendem tudo que está acontecendo, elas conseguem colaborar mais umas com as outras, porque eu entendo qual é o problema que meu colega tá passando. Talvez eu não seja um especialista na atividade que ele está realizando, mas eu posso ajudar, conheço alguém que pode ajudar, né? Então, é um jogo colaborativo, tá? Mais uma vez, se a gente está num contexto que a gente está tentando usar o método Kanban, a gente coloca o quadro, implementa os limites, né, de trabalho em andamento, e a gente não vê colaboração emergindo no time, é um sintoma de problema. Tá? A gente precisa avaliar o que está acontecendo, porque é um comportamento que emerge facilmente, é um sintoma, né, é um efeito. Se ele não aparece de que alguma coisa está errada, ou se ele que aparece a medicação, putz, tá funcionando, a gente está conseguindo implementar o método da maneira adequada. Né? Muda muito a colaboração do time antes e depois do Kanban. Tá? Tem uma pergunta aqui no chat, assim. Opa. Quer que eu leia? Posso ler para você? Pode.
Boa noite. Você entende que o uso do quadro online tem a mesma eficiência do quadro físico, né? Nesse momento atual que vivemos, equipes atuando em home office, muitos projetos migraram seus quadros físicos para virtuais. Isso pode afetar o uso do método? Quem foi que perguntou, Bruno? Foi Felipe. Oi, Felipe. Então, Felipe, eu gosto de quadro físico, tá? Mas assim, mesmo antes desse momento que a gente está vivendo agora, né? A gente tem geralmente um contexto, dificilmente a gente tem as pessoas no mesmo espaço físico, né? Eu já trabalhava na verdade eu trabalho em equipe distribuída desde 2012, né? Desde 2012 que eu fazendo um flashback aqui rápido. Eu acho que desde 2012 eu não trabalho com equipe no mesmo espaço físico, tá? Então, a última vez que eu usei um Kanban físico foi em 2011. Em 2011, umas A última duas, três vez? vezes. 2011. Físico. Um time foi a última vez. Eu também procuro, se tiver como, né, usar o quadro físico, porque é um momento que as pessoas estão juntas ali, né? Enfim, acho que colabora muito nesse sentido. E a gente tem alguns estudos, o Rodrigo Toledo, ele falou sobre isso alguns anos atrás, eu até participei de uma palestra dele, ele falando sobre isso, bem interessante, quando a gente tem o quadro físico, a gente faz um mapa mental do quadro físico. Então, o que acontece? Quando a gente tem um quadro físico, a gente olha para ele, a gente não precisa de muito tempo ali para entender o que está acontecendo, né? A gente rapidamente, pela cor dos post-its, pela localização deles, pelos avatares, pelas informações, até as imperfeições do quadro físico, a gente pega mais rápido, né? Uma das dificuldades do quadro eletrônico, né, principalmente dependendo de algumas ferramentas, que você entra no quadro e você demora mais um tempo, até porque você não tem todas as informações ali na primeira camada de visualização, né? Você vai ter que abrir o post-it para ter mais informações. Então, assim, as ferramentas que te dão mais informações, logo quando você está vendo, assim, logo na primeira visualização do quadro, são as melhores ferramentas para trabalhar remotamente, tá? Mas a gente não tem saída, né? Além dessa questão da visualização, os quadros físicos, eles são flexíveis, né? Obviamente. Então, é mais fácil a gente mapear, a gente tem mais flexibilidade para mapear o nosso fluxo de trabalho, né? E as ferramentas eletrônicas, elas, por mais flexíveis que elas sejam, como o Azure DevOps, que é uma das, assim, que eu tenho visto recentemente nos times que utilizam Kanban, ela realmente, assim, dá muita flexibilidade, mas nunca vai te dar, quer dizer, eu vou dizer nunca, né, que a tecnologia aí surpreende a gente, mas até hoje não dá a flexibilidade que dá um quadro físico. Tá? Então, assim, resumidamente, eu gostaria de trabalhar com quadro físico, mas não rola. Eu acho que independente das pessoas... um pouquinho, assim... Claro. Posso acrescentar? Assim, eu acho que você tem ganho nas duas versões, né? Eu acho que a colaboração no quadro físico, eu acho que talvez a gente consiga ter um engajamento maior na utilização do método, Sim. né? Porque a gente está ali olhando para o quadro está o tempo todo ali, faz parte do nosso ambiente de trabalho, né? Então, a gente consegue ter muito mais colaboração do que com o quadro físico, do que com o quadro eletrônico. Só que o quadro eletrônico, ele traz vantagens que o quadro físico não tem, né? Métricas. A gente consegue coletar métricas de forma muito mais rápida e online. É mais prático, né? É bem mais prático para você utilizar. Sim. Então, dependendo do tamanho do teu fluxo, da quantidade de itens que você processa dentro do teu fluxo. Então, assim, um quadro físico para fazer toda essa gestão de métrica vai ser muito complicada. Por exemplo, eu já atuei com quadro físico que eu tinha um Excel que eu fazia as métricas. Então, aí você... É o bom que exercita, né? Exercita essa questão de a gente fazer as métricas, né? Não é bom exercitar, não. Você passa dá um trabalho danado. Você passou um post-it para uma outra raia, tu tem que ir na planilha dizer que aquele item saiu em tal horário, tal dia. Então, assim... É um trabalho absurdo, né, que você tem que fazer para coletar as métricas. Já no eletrônico, ela é automática. Você mudou o card de posição, ele já vai computar ali o tempo que ele ficou em cada raia,
quando que ele foi para a próxima. Então, você já tem todas as métricas relacionadas com fluxo ali, você já está coletando. Então, essa é uma grande vantagem do quadro eletrônico também, né? Era isso que eu queria, era essa coisa Legal. que eu queria Não, trazer. foi ótimo. Ótimo. Obrigada pela pergunta, Felipe. Acho que independente do momento pandemia, né, já é uma iniciativa das companhias usar o quadro virtual, né? Por conta dessas questões que o Nunes falou, e, enfim, as pessoas têm esse acesso fora da empresa, né, quando estão em casa, ou quando estão a caminho do trabalho, enfim. Mas eu também sou adepto do quadro físico também, Old André. school. Eu também gosto. Acho que é um momento importante ali do time. Obrigado, André. Obrigado, pessoal. O que eu já fiz foi pedir uma TV numa equipe que eu trabalhava, uma TV grande, aí a gente fez o quadro virtual, mas aí ficava a TV lá, aí a gente parava do lado da TV, né, fazia os vídeos lá, enfim. Sim, já fez isso também, mas nem tem isso as duas a gente consegue coisas fazer aí. agora, né? Agora não rola, Valeu, mas Rodrigo. no escritório... Talvez, Oi. Talvez até colaborando um pouquinho aqui com o que o Bruno falou, que vocês estão falando também, para mim, eu imagino também uma evolução, né? No início ali, a gente pensando em projetos sendo executados com outras ferramentas e tal, e aí os frameworks e metodologias surgindo, e aí para ter um entendimento melhor, os quadros físicos, né? Então, dando a visibilidade a todo tempo para todo mundo que queria saber como está progredindo ali. E aí essa questão que o Bruno falou, que eu acho que é uma evolução até mais do que o do quadro físico, né? Você deixar uma TV, porque aí você consegue com que o time consiga mexer em qualquer lugar do mundo, enxergar aquele mesmo quadro, e se você está na empresa ali, todo mundo também consegue visualizar. Aí com a pandemia, eu acho que já é uma próxima evolução que a gente precisa fazer. Eu acho que acaba sendo até nos momentos de reuniões diárias, em outros eventos que acontecem durante o dia, durante as reuniões que tem ali, que você exibe ali, compartilha a tela, mostrando para discutir de um assunto ou outro, né? Então, cada um já precisa estar gerenciando e está tendo mais contato com esse quadro do que antes, vendo numa tela ou vendo numa parede e tal. Né? Vai evoluindo a forma de... Daqui a pouco a gente vai evoluir para uma TV touchscreen com um software que identifica, né, para tu arrastar o post-it na televisão. Assim. O Rodrigo Yoshima, ele um tempo atrás, ele desenvolveu um sisteminha que você tirava foto do quadro e ele levava todos os post-its pro quadro digital, né? Só que assim, acabou que não sendo usado. Quando você pega um quadro muito complexo, você não tem resolução de câmera para pegar todos os detalhes do post-it. Então acabou que as pessoas não utilizaram aquele sistema, né? Foi um grande fracasso, né, o sistema, porque as pessoas não conseguiam, né, capturar os detalhes do post-it ali, tirando foto. Imagina um quadro ali que tem 2, 3 metros de fluxo ali na parede, com um monte de post-it pequenininho. Como é que a câmera vai capturar todos os detalhes daquele post-it para trazer isso para o digital, né? Assim, tem algumas iniciativas que estão tentando fazer esse tipo de coisa, mas essa de utilizar o digital e expor pela uma TV, isso já está sendo praticado em algumas organizações. Bem legal. Com certeza a gente vai ver evoluções ainda. Com certeza. Para fechar, pessoal, eu queria só uma palavrinha aqui sobre Lean TPS, porque de maneira geral, quando a gente ouve falar sobre Lean, né, vem muito na cabeça da gente a questão do desperdício, né? Então, a gente usar o mindset Lean é a gente olhar, né, o nosso sistema de trabalho atrás de melhorias, né? Assim, será que tem etapas que são burocráticas, etapas que estão demandando muito tempo e a gente consegue diminuir esse tempo, principalmente quando a gente fala de gargalos, né? Então, o Lean está muito atrelado à diminuição, eliminação de desperdício. Que é essa figurinha aqui, né? Essa figura eu adaptei de uma figura lá do Lean Institute, tá bem similar a que está lá.
aqui é o seguinte, desperdício seria como se o caminhão, né, ele tem uma capacidade aqui maior, mas ele está sempre entregando bem abaixo da sua capacidade, né, então a gente tem um desperdício aqui nesse sistema, essa é a metáfora aqui do caminhão. Mas o que acontece? Tem outros 2 pontos de Lean que se perderam um pouco quando o Lean foi trazido aqui para o Ocidente, tá? Mas que são muito fortes no Toyota Product System, que Muri e Mura, né? Então a gente ouve falar muito de desperdício, que a palavrinha é muda, mas também a gente tem o Muri e o Mura. O Muri é justamente quando a gente está num cenário de sobrecarga, excesso. Tá? Aqui, quando a gente usa a metáfora do caminhão, pode não fazer muito sentido, né? Poxa, ele tem capacidade de 6 toneladas aqui, e eu coloco 6 toneladas. Isso é sobrecarga? Mas quando a gente fala de um time, né? O time está trabalhando sempre no topo da sua capacidade, já é um cenário ruim, tá? Por que é um cenário ruim? Porque a gente não tem tempo, oportunidade de pensar em melhoria, a gente não tem tempo para aprender, né? A gente não tem tempo para inovar, a gente não tem tempo para fazer treinamento, então a gente está sempre ali só no operacional, no dia a dia. Né? Quantos de vocês já não se viram em situações, né, de você estar ali envolvido no dia a dia do trabalho, poxa, você sabe que algumas coisas que você está fazendo que poderia ser feito de uma maneira melhor, mas você não tem tempo, né, para parar e implantar essas melhorias, né? Eu gosto muito de uma imagem, né? Eu não trouxe aqui no material, mas talvez vocês conheçam, de um senhor puxando uma carroça, e a carroça, as rodas dela são quadradas, né? E ele lá com um esforço puxando a carroça, e vem alguém atrás dele correndo, olha, eu posso resolver o seu problema, com uma roda redonda na mão, né? Ele queria trocar a roda quadrada pela roda redonda. Ele, não, mas eu não tenho tempo. Né? E é assim que a gente vive, né? Em alguns cenários. A gente até sabe como pode melhorar, mas a gente está ali, putz, se eu parar aqui para pensar na melhoria, eu não vou conseguir entregar, não vou conseguir finalizar as minhas atividades. Então, o Lean também trabalha muito com essa questão da sobrecarga. Né? Para vocês verem aqui também como o Kanban do David, né, está alinhado com os conceitos do Lean. E um outro ponto também do Lean é a palavrinha Mura, né? Que também é tratado no método Kanban, que é o ponto da variabilidade ou instabilidade, falta de constância, né, nas entregas. Né? Então, aqui a metáfora é, olha, o caminhão tem a capacidade de 6 toneladas, às vezes ele entrega 4, às vezes ele entrega 2, e a gente vive um pouco isso, né? Que eu estou falando especificamente da indústria de software, né? Que é a que eu tenho experiência, né? A gente tem dificuldade, né, de ter uma constante nas entregas, né? Os frameworks ágeis vieram muito também com uma proposta de resolver esse problema, né? Então, quando a gente usa, por exemplo, time box, né? A ideia do time box é resolver isso daqui, né? Eu tenho uma entrega, né, por exemplo, se eu uso iterações de 2 semanas, eu tenho uma entrega de 2 em 2 semanas. Né? Então, minimamente 2 em 2 semanas eu vou entregar algo para o meu cliente. Então, eu estou resolvendo esse ponto de melhorar, de minimizar, na verdade, a variabilidade da saída, né, da minha entrega. Né? E, mais uma vez, o método Kanban também lida muito com isso. Né? Como é que a gente melhora, e vem muito ligado a uma das práticas que eu não aprofundei aqui, que é gerenciamento do fluxo. Né? Como é que a gente gerencia o fluxo de maneira a gente está sempre entregando, né? A gente não ter vales de entrega, a gente entrega, aí de repente passa uma semana, 10 dias sem entregar nada, entrega de novo, porque isso é ruim para construir uma confiança com o nosso cliente. Né? Aqui eu estou falando de entrega em produção mesmo, tá? Então, quanto mais a gente entregar, né, e obviamente entregar com qualidade e constantemente, a gente vai construindo uma relação de confiança com os nossos clientes. Beleza? Então, queria trazer para vocês que o Lean é mais amplo, tá? Não é o foco apenas na eliminação do desperdício. Bem, com isso, assim, eu encerro o conteúdo da minha fala, né?
eu queria aproveitar para divulgar para vocês, eu e o Nunes, aí a gente está fazendo uma parceria, a primeira vez a gente está oferecendo um curso, um treinamento de Kanban, a gente está chamando de KIP, K-I-P, Kanban in Practice, mas aí em português a gente botou gestão de fluxo com Kanban. Vão ser 4 dias, né, Nunes? São Isso, 4 ou são 3? São 4 dias. 4 dias. Começa 17 de setembro. Vai ser um treinamento bem dinâmico, bem prático. A gente está montando um Kanban Game, que está ficando bem legal. É um jogo que eu já utilizei em uns treinamentos meus, a gente está fazendo algumas melhorias. Então, vai ser um treinamento bem bacana e a gente tem bastante experiência, né, na utilização do método. E, aproveitando aqui para divulgar, vocês também divulgarem com as pessoas que vocês conhecem, né? A gente também está tendo cuidado de fazer um treinamento que a gente possa ampliar para outras áreas, né? Não só a tecnologia, então o pessoal de RH, de marketing, de vendas, com certeza vai poder aproveitar aí bastante o conteúdo também. Então a gente aprofunda, né, obviamente, bem mais aí nas práticas, a gente vai falar de Kanban, não só a nível de times, mas Kanban a nível organizacional também, então upstream, downstream, falar do STATIC, né, que é o System Think Approach to Implement Kanban, então é um sistema que tem um passo a passo que ajuda a gente a implementar o método. Então vai ser bem bacana, a gente está bem empolgada e bem ansioso com essa turma, né, Nunes? Isso aí.